Olá, pessoas! Há quanto tempo tivemos uma pequena revolução aqui no TitanCast e agora assumimos o poder, eu e Carol. Sempre, né? Não é sempre meu lideramos, mas agora é oficial. Mas enfim, é porque a vida adulta é uma merda e nós somos pessoas muito ocupadas. E a gente decidiu criar outra conta, por isso a gente está começando esse canal novo no YouTube, se você está ouvindo no YouTube, e também vamos começar a colocar todos os episódios em algum agregador de podcast, que a gente ainda não sabe qual é, mas vamos colocar em breve. E a gente está começando do zero, por causa disso que a gente ainda não tem muito público para uma live, e voltamos às origens de gravar. Aí hoje somos eu, a Natália e Carol. Oi, gente. Não deixa de seguir também no Twitter, a gente vai pôr ali embaixo, onde a gente coloca as coisas lá, as informações. Para vocês seguirem também a gente lá, a gente vai sempre avisar. A ideia é que a gente volte a fazer na forma de live, como a gente fazia, né? Os comentários dos capítulos, mas acho que não tem muito sentido fazer por enquanto com poucos inscritos. E a gente quer também, a gente tem outras ideias, quer fazer vídeos sobre outros assuntos dentro da obra, assim, não só comentar os capítulos. Então acho que vai ser legal. Nós vamos fazer vários outros podcasts, mas tenham paciência com a gente, porque esse negócio de editar os podcasts normalmente era o Arthur que fazia, então eu sou eu que vou fazer agora, então tenham paciência com a gente. A gente não E tem o a menor TitanCast, noção do que a gente está fazendo. exatamente. E o TitanCast não vai ser só nós duas, definitivamente, apesar de que nós vamos comandar isso aqui. Vão ter outras pessoas também, mas a gente vai ver como é que vai acontecer. Depende muito do mês. Pois é. Então, Carol, quer começar sobre suas impressões do capítulo 116? Então, esse capítulo foi. Eu gostei como eu não gostava há muito tempo. Eu não lembro qual foi o último capítulo de Attack on Titan que me deixou tão animada, que eu li e falei assim, porra, agora eu entendi que eu tô tanto tempo acompanhando essa desgraça. Porque o capítulo antes do passado, né, o 114, eu tinha achado muito, muito ruim. Eu tava muito bolada. Mas ao passado eu achei ok. E o capítulo desse mês eu falei, é isso. Eu gostei demais, assim, demais de tudo que foi apresentado. A gente vai desenvolver ainda aqui muita coisa. Mas assim, acho que não. Se eu pudesse definir o capítulo em uma palavra seria pique, porque que mulher maravilhosa. É muito legal quando a gente vê o tanto que as mulheres têm um destaque legal dentro da obra, né? Um destaque que é sempre assim de mulher liderando, mulher tomando a frente, sendo inteligente e sem nenhum tipo de hipersexualização, que é uma parada que a gente vê muito nos mangás e animes. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver a história sendo contada dessa forma. E, assim, é inegável, eu acho que quem acompanha a gente há um tempinho sabe que a gente tem uma raivinha, assim, como boba do Eren. Então, assim, ver ele se ferrando é sempre maravilhoso. A gente gosta de ver ele quebrando a cara, a gente gosta de falar assim, viu, otário, a gente falou que você ia quebrar a cara. Pode ser que depois a gente quebre a cara, né? Mas por enquanto a gente fica feliz Enquanto a gente aproveita. vendo ele sendo feito de otário. Eu queria comentar que quando o capítulo saiu no Japão, a Piki-chan foi parar nos trending topics do Twitter japonês. De tanta gente que Rainha, tava né, falando gente? sobre ela. Porque ela roubou o capítulo. Por favor, façam mais fanarts. Pessoas japonesas que com certeza não estarão ouvindo esse podcast. Por favor, gente, eu quero trocar meu plano de fundo. Tô esperando a fanart dela. Meu plano de fundo é a história. Eu amo o plano de fundo, eu acho uma gracinha, mas eu tô doida pra usar a pique, então assim, ansiosa por uma fanart pra colocar ela lá. Pois é. Então vamos começar os assuntos sobre o 116. Só pra remendar. Eu gostei muito também desse capítulo. Eu tô gostando de todas as ondas assim, de capítulos. A Carol tava meio receosa. Eu acho que foi principalmente um capítulo que o Levi Matou o quase Titã acabou tudo, com os Zack. Eu acho que ela ficou bem receosa. Mas eu tô gostando. Tipo, eu passei muita raiva naquele capítulo, mais por causa do fandom. E também porque eu me preparei psicologicamente, porque eu sabia que se o Levi tava se dando tão bem assim, é porque alguma desgraça ia acontecer. E aconteceu. Eu tenho E sempre a teoria de que a cada 3 capítulos bons tem um capítulo ruim.
É sempre assim. Tipo, nossa, capítulo muito bom, nossa, muito foda. Nossa, aí de repente você fala assim, esse capítulo foi meio mais ou menos. Mas eu vi que muita gente não gostou desse 116, né? Então, assim. É, porque falaram que foi filler, que não teve nenhuma informação nova. E nós vamos debater isso aí, porque aqui tem informação. A gente vai analisar isso direitinho. E esse capítulo 116 trouxe umas coisas bem relevantes, assim, pra obra em si. Ele não foi um filler, Até porque nunca teve como muita gente filler. disse. Pô, não tem sentido. É, realmente, mesmo as coisas mais que pareciam mais aleatórias, o Isayama deu um jeito de reviver muitos capítulos depois. Tipo, a própria Sasha salvando a Kaia lá, né, na segunda temporada. Por muito tempo aquilo ali parecia um filler, porque, tipo, quem se importa com o desenvolvimento da Sasha? Ah, A Carol se tadinha. importa. Eu gosto da Sasha. Nossa, hoje eu cheguei, Tipo, eu tenho uma bonequinha da Sasha. ela é Hoje eu cheguei no meu legal, ela é apartamento, a bichinha tava legal. caída. Gente, que sinal, Cadê o né? sinal? Coitada. Tipo, ela é legal, mas não fazia tanto sentido assim pra a obra em si, o desenvolvimento dela, no grande, olhando o grande sumo das coisas, porque ela teve um desenvolvimento legal naquele episódio e depois não foi mais usada. Aí mesmo isso, que parecia um filler, depois de muito tempo, Isayama resolveu retratar sobre isso e tornar isso um ponto incrivelmente importante na obra. Uhum. Então, tipo, pois é, nunca tem um filler, sempre todo capítulo ele é tratado para desenvolver alguma coisa. Acho que a gente pode começar a falar do Pois é, capítulo, né? então vamos começar a analisar o capítulo em si. Nós começamos com a continuação direta da cena final do 115, que a Pike entrou naquele quarto onde a Gabi estava presa, naquela sala onde a Gabi estava presa, e o Eren estava lá, matou o outro guarda que estava com o Eren e apontou uma arma na cara do Eren. Quem mata mais pessoas aleatórias, Pique ou Helena? Fica aí o Aí a questionamento. Helena. Todo dia alguém toma um tiro na cabeça nessa história. Assim, o cara aparece pra tomar Aí um a tiro na Helena cabeça. Aí a Helena, ela não gostou de alguma coisa do que você falou, ela dá um tiro na tua cara. Ela não tenta nem argumentar. Ai, meu Deus. Pois é, Pode falar. pode falar. Não, pode continuar falando o que você estava falando. Ah, tá bom. Então nós temos a continuação direta. Primeiro nós vemos ela apontando a arma pra cara do Eren e dizendo, você não vai ter. Faça o que eu digo, porque você não vai ter tempo de se transformar em titã, porque essa arma aqui é muito rápida, ele leva um tempinho, né, pra se transformar, e se atirar, você já era. Só que o Eren, muito afrontoso como é, com toda a maturidade Debochada. da criança de 9 anos interna que ainda existe dentro dele, ele enfia a cara bem à frente da Pike e diz, atira, desgraça. Basicamente isso. Aí ele fala uma das coisas assim importantes desse capítulo que vale digna de nota. Que ele faz isso porque ele sabe que a Pike não tem permissão para atirar e matar o Titã primordial, o original. Por que isso é importante? Porque se vocês leram o começo do arco de Marley, né, algum tempo atrás, vocês sabem, aliás, toda esfungada, porque enfim, ele começou por causa disso. Porque Marley queria roubar o Titã primordial. E esse era o objetivo principal do exército de Marley. E o Eren crê que esse ainda é o objetivo deles, e por isso a Pike não adianta nada se ela ficar ameaçando desse jeito, porque ele sabe que ela nunca vai fazer isso. O problema é que ele não tem ideia de que o Magat, o Magato, que Magato. é porque eles vão pronunciar Magato lá no Japão, E né? Porque, pra enfim. gente, Magato cola com tudo, né, gente? Hoje a gente tava fazendo um comentário de que Magato é o tiozão da Suquita, que a gente sabe que não é da idade da maioria das pessoas que tá ouvindo isso. Mas, enfim, um tiozão Magato conservado, por isso a gente chama ele de Magato. hashtag Magate te usando a Sukita. Mas enfim, quando no final, antes do Eren atacar o festival, e no processo dele atacar o festival, a gente viu o Willy e o Magat fazerem um plano, se acertarem, que o Willy também estava cansado de como sabia que as coisas não podiam continuar daquele jeito lá em Marley, e talvez porque ele soubesse também que estava insustentável continuar desse jeito, e
que eles tinham que mudar quem estava gerindo Marley e as diretrizes de lá. Então, o que aconteceu? Ele planejou o festival justamente para ser um atrativo para atrair os inimigos dele e reuniu de propósito todos os oficiais do exército e pessoas assim importantes no mesmo canto para elas também servirem de alvo. E o Eren foi e foi bem de alvo e matou todo mundo lá. Ou seja, o Eren ele não tem noção de que o que ele fez foi de propósito. Na mente dele, ele causou um atraso em Marley. Ele causou baixas, uma perda, vai fazer eles se atrasarem, prejudicou Marley. Só que isso não é verdade, porque não é o caso, porque o Magat e o Willy já estavam preparados para que isso fosse acontecer e eles desejavam que isso fosse acontecer para poder colocar o seu plano em ação. Com o dedinho do Zack também, né? Que muita gente Não. fala assim, tipo, ai, nossa, mas olha que grande ideia que o Eren teve. Ele chegou lá e salvador de Parades, ajudou todo mundo. Só que não, né? Tipo, nada daquilo ali aconteceu porque ele quis. Tudo aconteceu porque foi armado para que ele conseguisse fazer aquilo. Armado pelo Zack, armado pelo Willy, pelo Magath, tava tudo tipo assim. Ele é só a bombazinha jogada ali no meio, sabe? Existe toda uma coisa que foi arquitetada por trás e que não tem nada a ver com ele, né? Que, tipo assim, ele só foi, não vou dizer usado, ele foi parte do plano. Mas assim, ele é parte do plano, ele não é a cabeça do plano. E eu acho que isso é legal da gente ressaltar, porque, como você falou, ele não consegue entender que o fato, a Pique ela não está ali por causa do Titã Primordial, está ali por algo muito maior. Ele não tem essa noção tipo assim, não é nem nacionalismo, porque ela não tá defendendo o Marley, mas assim, de união. Ele não tem noção do que ele fez, ele não entende que ele chegou lá e matou oficiais, sim, mas também matou criança, também matou um monte de gente. Isso gera uma revolta dentro de uma população. Assim como um dia alguém chegou na cidade dele, matou todo mundo e revoltou ele enquanto criança. Mas ele não entende que ele fez isso, sabe? Então, para ele é tudo preto no branco. É tipo assim, a Pique veio aqui porque ela quer o meu titã. Tipo, sabe? Sendo que não é, tem algo muito maior. Talvez se ele tivesse essa sensibilidade, ele não teria caído no plano dela. Só que eu acho que ela sabia que ele era burro e queria. Enfim, né? Enfim. Pois é, tipo, eu acho que ainda tá em aberto se o Zack participou ativamente desse plano do Willy ou não, ou se foi uma É, bela coincidência, assim, por parte do não, Willy. sim, mas quis dizer que assim, os dois fizeram um pouquinho, juntos ou não, e acabaram combinando no que ajudou o Eren. Sim, sim. É porque eu acho bom frisar, porque isso tá em aberto ou não. É Sim, uma coisa que a gente realmente quer descobrir, porque, tipo, eu sempre achei que o Zack devia estar envolvido com o plano do com o Willy de alguma Willy. forma, porque quem apresentou os Tybur na história de Shingeki foi o Zack. Quando na reunião lá do capítulo 90 alguma coisa, acho que é 94 ou é 95, que ele se reúne com os outros guerreiros, ele fala: o mundo vai acabar com a gente, a não ser que a gente saiba apresentar uma história Para convencer. convincente para eles, e para isso nós vamos precisar dos Tybur. A nossa ponte para fazer isso é os Tybur. Aí depois nós vamos apresentado ao Willy Tybur, que bolou todo esse plano. Foi coincidência que de destino que os dois souberam apresentar e eles tinham noção de que um estava fazendo outra coisa, ou se eles participaram ativamente para fazer isso, está em aberto. Mas eu acho que os dois casos são possíveis. Mas, tipo, Eu vi algumas pessoas falando também, eu não lembro quem que foi, eu vi no Twitter, falando que talvez, assim, tipo, uma possibilidade é que o plano de Marley seja repetir essa coisa de criar um herói e tal, como a história do Elos que eles contavam lá e tal, e que talvez esse herói para Marley e para Eldia pudesse ser o Rainer, porque, tipo assim, nossa, ele é o cara que foi lá, que se infiltrou, que não sei o quê, voltou e aí foi de novo a Parades, deu a cara a tapa e algo vai acontecer. Não sei se eu acho que isso vai acontecer, não. Não sei se eu concordo com essa narrativa. Mas só jogando aí ideias que eu vi pelo Twitter. Não é algo tão sem sentido assim, porque se a gente pensar no que Shingeki tem essa coisa de ciclos que se repetem, né? Ações que se repetem, ciclos que se repetem, erros que se repetem, não é tão difícil que isso aconteça de novo. pois é, aí o Rainer finalmente ia realizar o sonho de infância dele de ser um De ser herói, um né? Apesar herói, de é. que
ele não quer mais isso e que ele já desistiu da vida, ia finalmente realizar esse sonho dele. Coitado. Enfim, reforçando de novo que o Eren não tem ideia de que as ações dele trouxeram um certo benefício para Marley, e sim, isso ele é um fato que tem esse benefício e que uma hora ou outra vai ser atestado por algum personagem na obra. Podem esperar. Eu sei que tem muita gente que não vê isso como benefício, mas quando chegar no lado de Marley de novo, algum momento alguém vai falar alguma coisa desse tipo, para fazer o narrador entender também. Mas enfim, o Eren acha que ela não pode matar ele por causa disso, e ele fica lá todo afrontoso com ela, né? E justamente porque ele acha isso, ela percebe isso, porque a Pieck é uma pessoa muito adaptável e ela consegue ler muito bem a situação e reagir muito bem a ela. Tipo, todas as perguntas que ela fez nesse capítulo foram bem certeiras, porque eram coisas que ela já suspeitava ou já tinha certeza e queria comprovar, né? Uhum. Dependendo da ação do Eren. E como ela teve essa fala e essa ação, ela, de certa, já estava preparada para isso mesmo, mas ela veio. O Eren disse, ele fala que se ela matasse ela ia cometer um crime e não era só ela que ia pagar, era toda a família dela que ia pagar. E ela caiu também. Tipo, mas não é por isso que eu não posso atirar, que eu não posso atirar, é porque na verdade eu quero ficar do seu lado. É porque eu quero que você se vingue de Marley pra mim, porque Marley também fez muita coisa ruim Uhum. e eu quero que E ela fala eu isso, acho que você tem capacidade de derrotar eles e acabar com eles. e ela fala isso pra Gabi também, né? Porque a Gabi, tadinha, ela não tá entendendo nada. Assim, não vou entrar no mérito da galera que xinga ela, porque a gente já tá cansado de falar aqui sobre o quão vazio é você odiar uma menina nessa situação. Mas assim, cara, pensa na cabeça dessa menina. Aí ela tá presa, aí ela vê uma pessoa que ela conhece, ela pensa que essa pessoa vai salvar ela, de repente essa pessoa diz que tá traindo o país dela, sabe? Tipo assim, é bizarro. E uma coisa que a gente, esses dias aí a gente entrou numa grande discussão no Twitter sobre isso, de que muita gente falou assim, o Eren foi burro, ou, ou ao contrário, a galera falou assim, não, o Eren foi muito inteligente, ele com certeza tá fazendo isso porque ele tem uma carta na manga e vai enganar a Pieck. Na nossa opinião, assim, não é bem assim. A gente, foi o que a gente entendeu, o que a gente conversa sobre a obra e tal, e eu senti muito isso nesse primeiro. Tem vários momentos em que eles conversam, né, o Eren e a Pieck, mas principalmente nesse primeiro, que ele é extremamente soberbo com ela. Tipo, ele não conhece ela, tanto que depois a Helena fala pra ele, né? Você não devia confiar nessa mulher. Ele não conhece ela, ele não sabe quem é ela, ele não sabe que ela tem essa fama de ser inteligente, de ser uma pessoa sagaz e tal. E tipo assim, ele joga com ela, ele não acha que ela vai ser capaz de, tipo assim, quem essa mulher pensa que é pra botar uma arma na minha cabeça, entendeu? Ele não acha que ela vai ser capaz de lutar ou dialogar de igual para ele. Para ele é tipo assim, ela é uma guerreira de Marley, aí ela veio aqui tentar alguma coisa, mas é claro que eu vou dar uma volta nela, eu vou fingir aqui que eu tô confiando nela, mas é claro que ela não vai. Então, assim, na minha opinião, ele cai no plano dela porque ele é burro, um pouquinho. Mas É, assim, mas nem por isso, mas principalmente porque ele é soberbo, porque ele está, né? Assim, ele acha que tudo tá dando certo, que ele é o centro do mundo, que todas as coisas vão conspirar a favor dele, que ele não precisa de ninguém. Então, ele se acha no direito de dar até um voto de confiança para o inimigo, porque, nossa, quem é ela na fila do pão para fazer alguma coisa contra mim, entendeu? quem é esse titãozinho que É, acha que vai esse me pegando de derrotar com quatro meus aí, 3 titãs? exatamente. Só que, né, não foi bem assim. Hoje não, Eren. Pois é, tipo, e uma coisa que eu gosto de frisar é porque muita gente trata também o Eren como se fosse uma mastermind do crime agora, super capaz, inteligente. E, tipo, como a gente falou agora, o Eren não é capaz de ler a situação muito complexa. Ele amadureceu no sentido de que ele aprendeu a controlar as emoções dele, ele não age por impulso, e nem sair repetindo, gritando aquelas coisas, tipo, eu vou me vingar de Tatakai. todo mundo e tudo mais, ele amadureceu sim nessa parte, só que
esse amadurecimento ele também veio num ponto em que ele acha que ele tem o controle de tudo e ele ainda não consegue analisar a situação. Ele acha que ele está numa posição superior, está tudo funcionando do jeito que ele planejou e por isso ninguém tem como parar ele, agora que ele está super overpower. E ele confia demais nele mesmo. Tipo, coisa que ele sempre dependeu muito dos outros também. Eu acho que agora que ele tem mais. Ele acha que agora ele tem o poder de se virar sozinho, sem depender tanto dos outros. E isso foi uma coisa que eu vi muita gente falando sobre o final desse capítulo, né? Que ele se viu pego pelo Galliard, que não é um titã, que também é outro afobado, que a gente sabe que também é outro que pra fazer merda é só estalar o dedinho pra fazer alguma M, mas assim, é um titã inferior ao do Eren, isso sem sombra de dúvidas. O Eren tá com 3 titãs, é óbvio que no mano a mano ali contra o Galliard ele vai perder, o Galliard vai perder, mas assim, ele não tá sozinho, tá vindo o Reiner, tem a Pique, tem o resto do exército de Marley e é o Eren contra todos eles. E se a gente analisar a obra inteira, o Eren nunca venceu sozinho. Ele sempre venceu, com o Levi Nunca. ajudando ele, com a Mikasa ajudando ele, com a tropa ajudando ele. Mesmo lá em Marley, Sim, quando ele fez o festival, ele só se safou porque porque a a Mikasa Mikasa chegou apareceu. lá pra explodir o mundo. Só Se que eles tivessem abandonado esse menino lá do festival tava e não morto. ter feito nada e ficassem lá na ilha, ele tava morto numa hora dessas. Deus não ia ser bom assim, E tô zoando. É, e assim, agora ele tá sozinho, sozinho. Teoricamente, não, ninguém vai vir pra a resgatar Mikasa ele. tá presa. Se Deus quiser, ela não vai dar esse desgosto, né, de ir lá resgatar ele depois de tudo que ele fez com ela. O Levi tá mais pra lá do que pra cá. Tem o Flock, mas assim, o que o Flock vai fazer, sabe? Não sei, tem o Zeke, é uma possibilidade. Mas assim, a princípio ele tá sozinho. E se ele vencer com a ajuda de alguém, seja do Zeke, seja de quem for, vai ser uma prova mais uma vez de que ele não é merda nenhuma. Como o Cone falou, é o lixo humano. Porque ele, tipo assim, ele mais uma vez não vai conseguir fazer nada sozinho. Ele quer ser tão independente, tão centro do mundo, tão egoísta, mas ele não consegue fazer as coisas sozinho. Mas vamos ver, né? Não vou dizer antes de acontecer que tipo, não, ele vai perder com certeza. Vamos ver. Eu acho que ele não vai perder porque ele tem que acabar vivo, né? Enfim. Ah, Por enquanto, por alguns capítulos, ele ainda tem que ficar vivo. não, eu não nem digo dele morrer, não. Mas Uhum. assim, eu não Dele ser consigo. preso, de alguma É, coisa, incapacitado. sim, sim. É bem possível. E eu acho que mesmo que se não for isso, mesmo que ele ganhe, eu não acho que ele tem capacidade de ganhar sozinho, mesmo estando com 3 titãs, até porque, teoricamente, ele ainda não comanda muito bem o martelo de guerra. Acho que se chegar É, agora e ele começar a super comandar o martelo de guerra, vai ser um pouco estranho, assim. Tipo assim, vai ser um pouco forçado dentro da obra, porque sempre se mostrou que existe uma dificuldade para controlar um poder. E aí ele pegar e herdar um titã super difícil e começar a ter muita noção de como controlar ele, eu acharia um pouco forçado. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? e também porque quando, a gente pode ver quando ele se transformou nesse caso que ele se transformou normal, não foi a transformação do martelo de guerra, que o martelo de guerra começa a se Uhum. transformar pelos pés, e que o titã dele parece igual, não teria uma alteração física que a gente possa ver. A gente não sabe se é porque realmente ele não está sabendo dominar ou se foi por escolha dele que ele se transformou assim, mas a gente vai ver. Assim, aproveitando um pouco o gancho também, voltando lá para Pique, eu acho que a Pique também, um dos motivos dela ser tão cautelosa e não partir logo para cima do Eren foi justamente para descobrir sobre o Zeke, porque ela sabe que o Zeke é esperto, ela sabe que ele é inteligente e ela precisava saber onde é que ele estava ou alguma coisa, porque que o Zeke era importante para o plano para conseguir fazer alguma para conseguir se preparar, né? Tipo, ela não podia só tomar o Eren de uma vez, matar o Eren ali de uma vez. Uhum. Eu acho que ela foi cautelosa também por esse ponto. Sim. Mas então, né, ela começa a falar da história de vida dela, que ela também alguns capítulos atrás a gente viu o Pixies falando para Helena que a gente sabe quando é um bom mentiroso porque a pessoa pega verdades e mistura com algumas mentiras no meio dela. E que essa pessoa é o melhor mentiroso, porque fica mais difícil de saber o que, é que ela está mentindo ou não. E a gente pode ver exatamente isso com a Pique nesse capítulo.
ela realmente falou sobre da infância dela, que ela se transformou numa guerreira para ajudar o pai dela, que estava doente, e ele queria que ele recebesse tratamento médico, e essa era a única forma. Aí ela disse que o pai dela ficou muito deprimido depois de que descobriu que ela teria só 13 anos de vida, e que ela queria fazer algo bom enquanto ela estivesse viva, e que trouxesse a libertação Do povo dela. dos Eldianos também, do povo dela, lá em Libéria. E por isso ela iria fazer qualquer coisa para exterminar os Marleyanos. Aí está a mentira. Até agora ela falou só verdades, depois ela falou mentiras. Para convencer Pra ele o comprar a Eren. ideia dela. Para ele comprar a ideia dela. E justamente também para ir. Tipo, o Eren sabe que ela é uma ameaça, mas tipo, ele fica, mas e se ela realmente estiver falando sério? Porque isso pode ser possível, porque vale a pena que tentar, né? Conseguir alguma coisa. Uhum. E a conversa que a Pique tem com a Gabi ajuda, eu acho que também ajuda a dar mais credibilidade Sim, para ela. sim. Porque a Gabi não tem noção de nada, tipo, a Gabi já foi traída pelo Zeca, que foi ele que bolou o plano, e ela já se sentiu muito traída por isso, aí agora vem a Pique falando a mesma coisa. Que vai contra Aí a, todos os princípios da Gabi. uhum, aí a Gabi fala, pelo que nós estivemos lutando, nós não tínhamos continuado lutando para que o mundo reconhecesse a gente como bons eldianos e que isso trouxesse a liberdade de Eldia, se nós provássemos o nosso valor para o mundo. Aí a Pique vem que não, que isso era uma ilusão, que tipo, todos eles sabem que isso é uma ilusão. Que não importa o que eles fizessem, eles sempre iam ser visto como os descendentes Os de Ymir, demônios. aquelas pessoas os demônios, aquelas pessoas que podem se transformar em titãs. E ela disse pra Gabi, você viu que o poder dos titãs não é mais necessário. Um dia próximo nós não vamos ser mais necessários. O que é que vai acontecer com a gente depois? Eles vão matar todos nós, porque nós não vamos ter mais necessidade. Isso também eram situações que até pouco tempo também eram bem verdade, bem porque isso já foi citado pelo Kruger quando ele estava falando pro Grisha, se eu não me engano. Pode me corrigir, Carol, qualquer coisa. Que teve um capítulo que ele disse que os Marleyanos só mantinham os Eldianos vivos porque eles eram úteis, porque eram usados como armas para a Eu não guerra. lembro se foi o Kruger que falou isso, não. Eu lembro dessa passagem da história, mas eu não lembro Pois é, exatamente quem foi que eu falou. acho que eu tenho quase certeza que foi o Kruger que falou isso. E que depois o Zeke retomou isso falando que eles têm que mostrar que são úteis para conseguir continuar vivos e por isso precisavam convencer as pessoas lá com o plano do Willy. Uhum. Mas essa ideia de que eles vão virar de anos de honra se fizerem certas coisas, que muita gente, quando foi apresentado no Arco de Marley, achou absurdo, que não sabe como esse povo é assim, porque eles submetem essas coisas. Então, gente, eles sabem que isso é mentira. Só que eles não têm eles estão vivendo da melhor forma possível, eles estão fazendo o que eles podem, É na tipo, realidade em que eles estavam. eu acho que é bem parecido com o que naquele capítulo em que mostraram como que foi o plano do Karl Fritz para levar o povo para Parades e tal, em que ele fala, esse povo tá fadado a sofrer. Então eu vou dar pelo menos alguns anos de felicidade para eles. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo pensamento que os Eldianos têm, né? Os Eldianos de Marley. Que é tipo, cara, eu sei que meu destino é ser submisso a uma nação que me odeia, que vira a cara pra mim quando eu tô andando na rua. Aí eu tenho dois caminhos. Ficar aqui na minha, viver no mínimo de paz, ou querer, tipo assim, sei lá, me rebelar e aí ser transformado em titã, ou querer virar um marleano honorário lá, eudiano honorário, e dar alguma estabilidade para minha família, mas me sujeitando a participar de guerras e tal. Então, assim, eles não têm para onde correr. Eu acho que isso que você falou é muito real. A gente viu alguns capítulos atrás, muita gente falando isso, né? Mas como é que os odianos se sujeitam a isso? Ai, gente, porque não tem outro caminho. Isso não é muito diferente do que a gente vê na vida real, assim, em comparação a outras coisas, sabe? Tem muita gente que tem esse tipo assim, mas como é que fulano se sujeita a esse tipo de coisa? Porque não tem outra saída, porque é o único jeito, sabe?
Então, e o Zeke também falou disso no capítulo, não sei qual foi aí, que foi a conversa dele com o Xavier e tal, que ele fala que então não era melhor a gente nem ter nascido, porque ele não aceita muito bem essa ideia de que uma que os avós dele têm, né, que é contrário ao que o Grisha pensa, do tipo, então vamos aqui viver um pouquinho em paz para a gente ter um pouquinho de felicidade no meio dessa desgraça de vida que a gente leva, desse povo marcado que a gente é, sabe? Não lembro por que a gente começou a falar isso, porque eu me perco no que eu tô falando. Mas é, tipo, Você estava falando a da outra. história dos Eldianos, da galera falar que os Eldianos são, tipo assim, fazem isso porque querem, são um povo fraco, um povo que não se Exatamente. rebela. Pois é, aí sim tem a opção de se rebelarem, mas a gente já viu o que aconteceu, né, com o Grisha. E, tipo, eles foram descobertos e todo mundo foi morto ou transformado em titã, condenado a transformar em titã. E nem todo mundo tem a obrigação de ser revolucionário para mudar o sistema, sabe, gente? Tem pessoas que só querem viver a vidinha deles enquanto eles estão vivos. Isso é uma coisa que Viver o a... Eren fala muito também, né? Desde o começo. Como é que esse povo pode querer viver como gado? E a gente já falou disso aqui várias vezes, que o Eren quer mudar o mundo, mas ele não perguntou se o mundo quer ser mudado, sabe? Ele falou tipo assim, vocês querem viver como gado? Você perguntou se a pessoa quer sair daquela tranquilidade que ela tá, sabe? Claro que eventualmente a gente vai falar, nossa, mas como é que as pessoas aceitam, como é que as pessoas sujeitam? Mas assim, cada um tem sua forma de encarar a vida, né? E eu acho que é bem isso que é mostrado na obra. Tanto que, como eu falei do Zack, né? Que ele acha o contrário, ele acha que não tinha nem que ter nascido. E o Eren, por exemplo, acha que não, acha que ele nasceu e agora que ele nasceu, ele vai fazer do mundo o lugar ideal para ele, para o que ele julga ideal. Né? Pois é, aí. Não que a situação que eles estavam não devesse mudar, né? Só que a gente não pode exigir que todo mundo vá agir como o Eren, nem que todo mundo vá querer o mesmo mundo que o Eren quer. Esse é um problema, porque quando ele assume O lugar de poder como ele tá. o lugar de poder da ilha e decide coisas por eles, do jeito que ele decidiu, ele tá pegando uma responsabilidade que não é dele. Ele não tem tipo o direito de fazer isso. Isso é Muitas uma pessoas podem coisa. falar, mas ele é o titã, mas ele sabe do que ele tá fazendo, mas ele é o único possível de fazer. Tipo, isso não vai mudar que ele não vai mudar as desgraças que ele fez acontecer na ilha e não vai mudar que muita gente não queria seguir por esse caminho. Isso não é tipo uma escolha democrática, não é Isso tipo. é o que a gente sempre bate na tecla quando a galera compara o Eren com o Erwin, porque, tipo assim, é diferente, sabe? Mas teve gente que morreu por causa dos dois, mas o Eren não é nada. Ele, tipo assim, não é a gente criticando o personagem de novo, não. É que, tipo assim, ele não é o líder de nada, ele não é o líder da tropa, ele não é o líder de paradas, ele não é nada. Ele é um civil que recebeu um poder maior do que ele consegue entender e do que ele consegue ser capaz de dominar e que resolveu que ia mudar o mundo com as próprias mãos, sendo que para isso ele está passando um rolo com pressão em cima de todo mundo. E a vida não é assim, né, gente? Você não, tipo assim, eu Pois acho que é, ele é o típico pessoa que recebe um poder demais e não sabe o que fazer com esse poder, né? exatamente. Tipo, quando eu comparo ele com o Irving, além de me dar muita agonia, porque, enfim, eu já debati muito isso e eu quero trazer esse ponto de novo até rapidinho aqui. Tipo, o Eren planejou isso sem autorização de ninguém, sem apoio popular. Tipo, agora ele tem um apoio popular, mas também porque ele criou uma situação com a ajuda dos outros em que a população o vê como o único salvador e vê todo o resto do poder como inimigo. Tipo, ele levou a população a ver as coisas daquele jeito e pronto. Tipo, na situação do Irving, as pessoas se transformavam em soldados e entravam na tropa, não era por obrigação, não era por nada, né? Porque eles achavam que o Irving tinha o poder de mudar alguma coisa naquele mundo. Tipo, eles não estavam, por mais que eles estivessem presos lá na ilha, eles não estavam sofrendo uma ameaça real e os inimigos deles não eram outras pessoas, os que eles entendiam, eram monstros. Isso também já é uma diferença. Tipo, há uma diferença entre
lutar contra monstros e lutar contra seus iguais. Sim. E, tipo, não vale nem a pena a gente entrar na coisa, tipo, os titãs também são humanos, ou que os outros também consideram eles monstros, porque, tipo, os titãs comuns, eles realmente não tem como voltar a ser humanos e eles não tem outra saída para eles que não seja a morte. Então é diferente, por mais que a gente queira comparar, são situações completamente diferentes. Fora que é muito bom frisar de que por mais que um ou outro plano do Irving tenha sido também arriscado para a população comum, ele nunca deliberadamente matou a população comum, do mesmo jeito que o Eren, que se escondeu no porão de um prédio, se transformou num titã e matou todo mundo que estava no prédio, mesmo e usou eles como ameaça para o Ryan obedecer. Eu posso estar confundindo, mas que eu me lembre, o Irving não matou nenhum civil. Todo mundo que morreu na conta dele morreu sendo militar, sendo, tipo assim, alguém que estava ali para isso. É porque tem gente que fala que naquela situação lá da Anne, ele colocou a cidade em risco e também teve muitos civis que morreram lá naquela situação da Anne, apesar de que o plano era que a Anne ficasse presa lá nos túneis e não matasse ninguém. E também no anime é muito mais exagerado do que foi no mangá. Sim. E também quando o Rod Reis estava vindo, muita gente acusou ele de ter usado a população como isca para atrair o titã do Rod para atacar lá. Só que a população de lá já estava meio que alerta e que preparada para fugir, assim, porque eles reuniram todo mundo para fugir caso alguma coisa desse errado, né? Ficar só o pessoal da tropa lá. Aí por isso também eu acho que não são situações relevantes, comparáveis. Tipo, você não pode comparar só porque o cara matou muita gente para cumprir os objetivos. Você não pode dizer que é a mesma coisa do Eren. Não é o mesmo peso, gente. Você oferecer a sua vida porque você confia no outro para fazer isso é diferente de você chegar lá e matar a gente porque são seus inimigos. Mesmo na parte mais política dessa obra, que foi o arco do golpe de Estado, o Irving não sai matando, não sai abusando do poder dele. Ele fala com as pessoas e pergunta para as pessoas da tropa quem quer participar ou não. Sim. Que vocês tenham escolha. Então é meio complicado. E a diferença principal também é que o Irving é o primeiro a estar lá para morrer. Sim. Ele tá lá na frente para morrer. Ele ele fala isso até corre risco com todos os planos dele. Eu não lembro se isso é na cena que ele perde o braço no começo ou se é quando ele morre. Eu acho que é quando ele morre. Quando ele morre, que é aquela conversa dele com o Levi, o Levi fala, tipo assim, você não tem um braço, fica aqui e tal. E ele fala, eu não posso mandar os meus homens irem pra morte se eu não estiver lá. Tipo assim, não posso falar assim, vai lá morrer por mim, galera. Não, ele é o comandante, ele tem que estar na linha de frente. Se os homens dele forem morrer, ele vai morrer também, que é o que acaba acontecendo. Eu sempre achei isso muito legal, assim, essa cena do Levi com o Irving conversando. Foi a primeira vez que eu chorei e xinguei, que eu acho muito bonita essa cena, assim. Eu acho muito bonito isso que ele fala. Só finalizando um pouco, tipo, os dois não podem ser tão comparáveis assim, são situações diferentes. Mas enfim, vamos agora voltar para outro núcleo do capítulo, muito importante, que foi o Esquadrão 104, preso naquela cela de alto luxo lá, que ele tem móveis e tudo mais. Nossa, gente, aquilo ali é melhor do que a minha casa. Tá? Como tomando chá, o cozinheiro lá cozinhando pra eles, uma molezinha, né? Aí, tipo, eles começam questionando o Armin se ele não pode quebrar tudo lá para eles fugirem, igual como o Eren pode fazer. O Armin disse que não, se eu me transformar, eu vou explodir tudo aqui. Eu acho que ele botou essa fala só pra quando as pessoas forem falar assim, quem vai lá salvar o Eren? O Armin pode se transformar e participar dessa luta aí, mas ele não pode. Não, porque senão ele mata todo mundo. Todas as vezes que o Titã Colossal se transforma, ele libera muita energia e causa muita destruição. Tipo, até quando o Bertold se transformou só na metade dele, lá em cima da muralha, já causou, tipo, muita fumaça e jogou o povo pra longe e tudo mais. E, tipo, fazer isso dentro de um prédio é matar todo mundo do prédio. Apenas. Então ele não é um titã prático, assim, o Colossal.
E Mas a coisa que eu achei, assim, que mais me chamou a atenção desse, dessa cena aí do 104 foi a questão da conversa deles, né? Que, tipo assim, o Jean começa a perguntar o que aconteceu, não sei o quê. A Mikasa não deixa o Armin contar o que, que o Eren falou, né? Acho justo, né, coitada. Tipo assim, é uma humilhação que ele fez com ela e aí agora todo mundo ia ficar sabendo o tanto que ela foi humilhada. Mas ok. E aí aí começou um problema assim que cada pessoa entendeu de um jeito a fala do Jean, porque ele fala que ou o Eren tá louco ou ele tem algum motivo para estar fazendo tudo isso. E aí vieram dois vieses de interpretação aí, né? Uma galera que achou que o Jean está começando a entender o Eren e vai ficar do lado dele, e uma galera que acha que não, que ele usou, que ele, tipo assim, eles são amigos há muitos anos, e ele tá, tipo assim, imagina se seu amigo faz, tipo assim, seu amigo de anos faz uma parada completamente sem noção, você vai falar, tipo, cara, vou dar um voto de confiança pra esse cara, ele deve estar maluco, deve ter alguma coisa acontecendo. Então, assim, mas ficou meio em aberto essa cena, né? A gente tendeu a acreditar, pela nossa linha de raciocínio da história, que o que aconteceu foi isso que eu falei, né? Do Jean ser amigo dele há muito tempo, apesar de todas as pessoas falarem assim, ah, mas eles não se davam no começo, eles sempre se trocaram farpas, mas assim, sempre respeitaram um ao outro da forma deles. Mas, então que tipo assim, ele tá sem entender o que que tá acontecendo, sabe? E não que ele tipo assim, tá falando, ó, eu consigo entender que o Eren está lutando por um bem maior. Eu não senti isso lendo a história. Eu fiquei um pouquinho preocupada. A gente conversou bastante sobre isso essa semana, né? Eu fiquei um pouco preocupada porque, na minha opinião, já é um dos personagens mais sensatos da história. Quando você pega assim, a história e vê os comentários dele sobre as cenas, principalmente ele tem muitas conversas com o Armin, são sempre conversas que fazem muito sentido, né? Ele é uma pessoa que tem um personagem que tem uma visão sensata da história. Então eu fiquei meio com o pé atrás, né? Por ter sido logo ele a falar essa frase. Mas eu continuo acreditando na hipótese de que ele tá falando de tipo assim, ele tá vendo um amigo fazendo uma parada muito sem noção e ele quer dar um voto de confiança. Porque desde o começo que a gente viu o 104 avaliando as ações do Eren, tem uma escala, né? Tem, tipo assim, a Mikasa que estava acreditando 100% no Eren, o Armin que estava acreditando, sei lá, 80% no Eren, o Jean acreditando 40% e o Cone odiando o Eren e acreditando zero, entendeu? Eles têm uma escala, então eu acho que ele continua nessa de, tipo assim, caraca, ainda tem 1% de chance de ser só esse doido tentando salvar o mundo, mas acho que ele tá mais pé no chão. E foi uma outra é, coisa que eu achei interessante que a gente tinha comentado também, e que eu só fui reparar depois, é que a Mikasa tá sem o cachecol. Acho que isso quer dizer muita coisa dentro da história, né? é demais, tipo. É, eu acho que antes eles acreditavam, até pela conversa que a Mikasa e o Armin tiveram com o Eren, que o Zack estava controlando o Eren, que o Eren estava totalmente sendo usado por ele, que ele nunca estaria fazendo essas coisas terríveis que ele fez, tanto no festival e nas outras coisas. Aí quando o Eren disse que não, isso foi escolha dele, e o Jean descobre que ele foi capaz de machucar a Mikasa, que é a Mikasa, É, que eles cresceram junto, é praticamente a irmã dele, é, ele fica em choque, porque, tipo, o Eren machucar a Mikasa, não, ele não pode estar fazendo isso por nada, ele tem que ter algum motivo. Agora, se esse motivo é uma coisa justificável, assim, entre várias aspas, ou não, a gente só vai descobrir depois. Porque, tipo, mesmo que o Eren esteja fazendo isso pelo bem maior, pelos seus amigos, pela sua nação, o método que ele está fazendo isso e as coisas que ele se submeteu a fazer para chegar a esse objetivo são não estão nada surreais, legais. Então, tipo, elas trazem danos que dificilmente vão ser revertidos. com certeza. Pois é, aí depois que o Jean fala que ele tá isso, até a gente tem um close na cara da Mikasa, tipo, pensando, será? Será que é mesmo? Que tem alguma coisa assim? E eu também queria fazer adendo que o Cone tem todo o direito de estar reagindo do Sim, jeito que ele tá, porque ele foi o que perdeu mais coisa daí até agora. A família dele foi transformada em titã pelo Zack. A mãe, ele ainda viu a mãe dele, titã, transformada pelo Zack. Toda a tropa morreu por causa do Zack.
E a Sasha, que é a melhor amiga dele, praticamente uma irmã pra ele, também morreu por causa de uma ação do Eren de confiar no Zack. Tipo, o Zack trouxe a desgraça pra vida desse menino e o Eren ainda vai se aliar com ele. Tipo, Sim, é claro que nada que o Eren faça pro Cone vai ser justificado, sim. porque ele perdeu coisa demais pra conseguir Perdoar perdoar o Eren, o Eren por isso. Por com isso que certeza. o Cone é bem enfático em dizer, o Eren é um lixo humano, eu não vou confiar mais nele. E eu acho bem interessante da gente falar que na capa dessa Eu ia edição falar todos eles estão disso. jogando poker. Eles estão todos jogando poker. E eu acho que reflete muito a situação deles na obra. Tipo, o Eren tá lá no canto dele, escondendo as cartas e puxando pra fazer a jogada dele, porque ele quem tá fazendo as jogadas. A Mikasa desistiu e tá só assistindo tomando chá. O Armin tá olhando para a casa dele com bastante seriedade e tristeza, porque ele provavelmente não gosta do que ele tá vendo, das opções que ele tá vendo. O Jean. Não, vou falar da Sasha. A Sasha tá lá, mas. A Sasha Enfim, tá ela sendo morreu. Sasha. A Sasha tá sendo Sasha. E o Jean tá olhando pro leitor e a gente pode ver as cartas dele. E ele tá olhando pra gente porque ele não tem nada a esconder e ele tem uma relação maior com o leitor, ao meu ver. Mas a gente vê que as cartas dele são ruins. Elas são uma jogada perdedora. Enquanto o Cone, ele também tá sério, tá olhando pro Jean e ele tem uma jogada vencedora. Então a gente faz a gente pensar, tipo, o Cone, será que isso A opinião é dele é a uma mais dica certa na pra história. falar? É uma dica de que o Cone tá certo? Fica em aberto aí. E o Isayama usa muito dessas coisas, né? Desses detalhezinhos, assim, que ele joga na história. Então, acho que é algo para se pensar, né? Não que vai dizer assim, nossa, tem total relação com a história, mas acho que ele, nada que, pelo menos assim, que eu me lembro, ele não fez nada à toa na história até agora, né? Então, ainda falando do 104, acho que a gente pode dar um saltozinho na história, né? Porque não é cronológica as cenas do 104 no capítulo. Tipo assim, tem uma cena no meio, mas acho que a gente já pode falar de quando a Helena chega para conversar com eles. Eu ia E falar disso agora. a Helena, ela é muito louca, né, gente? Tipo assim, Eu adoro ela. eu amo Sabe ela, aquela ela é uma. personagem que você vê, você sabe que ela é doida, você sabe que ela é toda errada, mas você não consegue evitar de amar ela. Sim, é tipo assim, porque eu acho que às vezes as histórias elas tendem a explicar muito os personagens, né? Você dá um background, você dá uma coisa. E, cara, existe gente doida no mundo. Na minha opinião, pode ser que eu quebre a cara depois, mas na minha opinião, a Helena é uma dessas pessoas doidas que você conhece pelo mundo. Assim, ela é maluca, gente. Olha o discurso dela, gente. Eu tive, enquanto eu tava lendo essa cena, eu tive uma crise de riso real no momento em que ela deu um tiro na cabeça do cara. Porque eu tomei um susto tão grande. Falei, o que que essa mulher tá fazendo? Assim, o cara xingou a Sasha, que ela nem conhecia direito, aí ela deu um tiro na cabeça do cara, na frente das crianças, tá cheio de criança. Ela é muito louca. Tipo assim, não dá, não As dá pra crianças, acompanhar. pensem nas crianças, olha o trauma das crianças. Gente, sério, olha essas crianças, cara. As crianças já presenciaram de tudo. De tudo. Elas, tipo assim, em 5 dias elas já viram mais que você vai ver sua vida inteira. E aí, Não tem uma criança inocente nessa história, não por tem, favor. não tem. Ninguém pode ser feliz nessa história. E aí ela começa a falar um discurso de tipo assim, de que os irmãos são o Messias que vieram passar uma cara, o que que essa mulher tá falando? Muito doida. Mas assim, ela é uma doida que convence, né? E aí ela chega lá para conversar com eles, tipo, uma ótima uma política de boa vizinhança, que matei o cara que tá falando mal da amiga de vocês e tal. O Nian, tá, Aliás, aquele cara era que trabalhava no restaurante restaurante com o do Nicolo. Nicolo, é. Aí Vacilão. ele ficou falando que a Sasha era uma puta que cheirava batatas. Aí o Nicolo perdeu a calma. E, gente, a gente reclama que não tem romance na história, mas os dois aí devem ter dado uns beijinhos, porque o menino apaixonou nela, né? Tipo assim, mudou a vida dele. A menina mudou a vida dele. Vadia, Cheirando a vadia que batata. cheirava batatas. Ai, me perdi. Assim, tava falando do Nian. E aí ele também, tipo assim, nossa, mas olha o progresso que a gente trouxe pra ilha. Tipo assim, filho da puta, né? E isso vai meio que revoltando o 104. E aí a Helena joga limpo, entre aspas, se é que ela joga limpo em algum momento dessa história, e conta todo o plano do Zack. Que o plano é uma eutanásia, é permitir que as pessoas não tenham mais filhos e tal. E conforme ela vai contando,
o plano, a gente vai vendo o tanto de falhas que o plano tem, como esse plano é, tipo assim, doido, sem noção. E o Jean, que é uma pessoa minimamente sensata, vai falando isso, né? Tipo, nossa, mas como é que vai ser quando a população estiver toda velha? Quem vai defender a cidade? Quem vai não sei o quê? E ela fala que a peça-chave do plano é o herdeiro da história, né? O bebê que vai nascer da história. História, história crista, né? E Pois isso é é. bizarro demais, né? Quando a gente pensa no que realmente essa criança está fadada a ser alguém que vai ficar herdando o primordial e tal. Fala, vou falar. Pois é. Aí ela faz isso também porque por ele estar xingando os Eldianos e ela fala, olha, o nosso objetivo não é ter atrito com vocês, eu vou me livrar de todos os maleantes que falarem mal dos Eldianos nessa ilha. Porque o Jean até questiona ela se o objetivo dela não é simplesmente se vingar de Marley. E ela disse que foi. E é aí que ela conta o plano todo. Que ela disse que o objetivo dela é muito maior, que é livrar o mundo de temer os titãs e que acabar de. Porque Marley também usa os titãs como armas, né? Então, querendo ou não, eles também temem os titãs por causa de Marley, os outros países também. E que ela queria trazer essa salvação para o mundo e por isso eles planejaram todo esse alvoroço. E aí o Jean questiona, mas quem é que vai planejar essa ilha, tipo, ou proteger essa ilha? É, Aí, quando todo mundo envelhecer, e eu até penso que pode fazer um pouco paralelo também ao Japão atual. Quando eu li isso do sim. Jean, a fala do Jean, eu senti um pouco fazendo paralelo ao Japão atual, tipo, estamos ficando todo velho, nós não temos mais armas, quem é que vai proteger o nosso país? Alguma coisa assim também. Mas aí eu acho que já é outros 500, enfim. Mas o Jean questiona essas coisas e a Helena fala, nós precisamos do herdeiro da história. E aliás, só por precisarem do herdeiro dela, eu não acho que necessariamente a história saiba de todo o plano, como tem muita gente Sim. que diz que a história tá concordando com todo o plano, então. É tipo, A não, tipo, história é a só grande disseram. cabeça do plano. Sim, não, galera. Não, só disseram pra ela teve um filho, que ela ia viver mais tempo, e ela teve um filho pra viver mais tempo também. Porque foi um dos motivos também pra não devorarem o Zack assim que chegaram na ilha, né? Porque ela tava grávida. Então isso deu um tempo pra ela. Pode ser que só tenham falado isso essa parte pra ela, não que tenham falado o plano todo. Então não tem como garantir que ela tá de acordo com todo esse plano. Pode ser que ela tenha pensado justamente no negócio que a Amy fala pra ela, né, dela viver por ela mesma e tipo assim, como você falou, falaram pra ela, ó, sua chance de sobreviver mais é você ter um filho. Ela falou, quer saber? Dane-se o resto. Vou viver por mim, vou ter o filho e tipo assim, vou conseguir Mesmo que eu odeie prolongar. esse filho. Sim, mesmo que eu odeie ele, mas vou conseguir prolongar a minha vida e tipo assim, a dos meus amigos ao redor, que ela acabou ajudando um pouco no plano, mesmo que não sabe o plano todo. É uma situação muito complicada dela, eu acho que a gente ainda sabe muito pouco dela. Pelo amor de Deus, Isayama, ninguém aguenta mais aquela foto dela sentada na cadeira de balanço. Dá alguma Aliás, vai informação a ser mais. uma questão pro bingo do próximo Questionário. Ah, não, capítulo. do bingo. Não, pro bingo. O nosso próximo bingo vai Qual é ter o uma próximo opção. ângulo da. Qual história na cadeira de balanço por um ângulo diferente. Pois é, aí sobre o Nian, eu acho que tipo tinha muitas gotas de suor quando ele tá falando, que normalmente ela usa isso, o Isayama usa isso pra representar os personagens que estão meio nervosos, né, com a Quem sua situação e mais? tipo, Nian, Bert ou o Falco? isso. Aí quando o Cone fala, você também tá do lado dela, eu pensava que você tava do meu lado. Aí a Helena começa a encarar lá o Nian e o Nian começa a suar. E, tipo, tem duas gotinhas de suor, não pode ser coincidência, tipo. Eu acho que o Nian também descobriu do plano total agora, que ele não sabia do plano total E ele tinha da passado Helena. algumas informações para a Randy também, né? Não do plano, mas assim, ele já tinha jogado dos dois lados. Ele tá jogando dos dois lados pra ver o que é que ele consegue fazer, tipo. Mas ele não tá, tipo, totalmente 100% na Helena. Pelo menos é o que eu entendi. Sim. Por essas duas gotinhas de suor na cara dele. 5 minutos E, interpretando duas gotinhas de suor. pois é, aí a Helena também tem a ideia de tornar essa ilha um porto seguro para eles. Eles têm que desenvolver a ilha porque
ela também pretende viver naquela ilha. E todos aqueles Sim, lá os pessoal que tá apoiando o plano dela do Zeca, eles pretendem usar a ilha e prosperar lá. Tipo, isso também já é mais uma ameaça pro pessoal da ilha. Quem for oposto ao plano deles também vai vazar, com sim. certeza. E outra coisa que chama atenção nessa cena, e que a gente discutiu, e eu particularmente formei um total de zero opinião, é o Armin chorando. Não entendi essa cena. Quando eu li, eu fiquei tipo assim, o que que tá acontecendo? Não acho que ele está emocionadíssimo com o plano, mas não sei o que pode ser. Não vejo em que ele poderia estar enganando ela. Assim, o que que ele ganharia em enganar ela agora, nesse momento da história? Muita gente falou que pode ser porque ele sacou que teve, que, tipo assim, que o buraco é mais embaixo, né? Que as coisas tendem ao pior, ou que tipo assim, o Eren, tipo, talvez tenha alguma esperança do Eren não ser esse desgraçado que ele estava pensando que era. Pois é, Eu não tenho opinião formada. eu tenho opinião formada. Eu acho que é justamente essa opção. Tipo, quando ela fala que ela não estão fazendo que eles não estão fazendo isso só por vingança e que eles estão fazendo isso pelo bem maior e que o Armin começa a chorar logo depois de ouvir isso, eu acho que é porque ele pensou no Eren, porque tipo, o Armin tá muito nervoso desde que começou essa confusão justamente por causa do Eren. Ele tá, tipo, a flor da pele por causa do Eren. Ele é Mikasa, por tudo que eles passaram. E a conversa dele. Isso foi logo depois da conversa dele com o Eren. E ele ainda estava desesperado, tentando entender o que é de raios aconteceu com o amigo dele. Tentando encontrar algum fio de esperança para que o Eren que ele conhecia não tivesse perdido, né? Tipo, aí eu creio, eu tenho duas interpretações que tá em aberto, mas que eu acho que é porque é a primeira ainda, tipo, a primeira da que eu vou falar, que é ele acha que o Eren amadureceu, que ele também não tá querendo só se vingar e tá fazendo isso pelo bem maior. E que eu acho que é o caso, porque aí entraria do Eren pensar nas outras pessoas e o Armin também se emocionaria por causa disso. E ou também por causa que ele com certeza saberia que o Eren com certeza não vai confiar nesse povo e que ele vai acabar com esse povo, porque isso não é a cara do Eren. Mas, tipo, ser a cara do Eren não é uma coisa muito legal, então não sei Sim. se o Armin ficaria muito feliz com isso. Mas, tipo, de Eu não qualquer forma, sei. eu Eu acho que achei. ele Pode falar. chorou por causa do Eren. Eu não sei. Eu prefiro. Eu tô igual a Glória Pires. Prefiro não opinar. Porque eu não sei. Eu não acho que é uma cena sem propósito. Também não acho que ele tá muito emocionado com o plano da Helena. Agora, por que que ele fez isso? Não sei. Com o plano em si, ele não tá emocionado, mas com a perspectiva do o que esse plano quer dizer pra ele, a situação que ele tá, acho que emocionou ele. Porque, ó, Armin, né? eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Como sempre. Acho que a gente pode passar pro. Ah, Caminhar sim, para o aí a fim. Helena Ah, chorando. sim. A Helena chorando quando ela vê o Armin chorando, é muito legal. Muito louco. Aí Tô quando eu vi falando, esse gente. spoiler, por que raios o que a Helena tá chorando? O que é que o Armin tá falando pra ela que ela tá chorando? Eu fiquei muito pasma. Muito louca, muito louca. Totalmente fora da casinha. Aí a gente viu o menino Flock, eu quero frisar que ele está com roupas. Vestido. Tinham muitas pessoas Totalmente vestidas vestido. nesse capítulo. Muitas pessoas vestidas, contrariando os últimos capítulos também, mas apareceu o tanquinho do Eren. Então, de certa forma, Ele ele sempre ficou dá um jeito de seminu. estar seminu. Ele virou o típico hétero topzera que desnecessariamente tira a camisa, sabe? No lugar que tá todo mundo vestido e o cara tá sem camisa. É o É o Eren. Jacob do Crepúsculo. Só referência boa que a gente tem. Não, respeita a minha pré-adolescência. Eu nunca vi Crepúsculo. Respeita a minha pré-adolescência. A minha E aí. adolescência, na verdade. Eu não era pré-adolescente naquela época, não. Já era adolescente. Não adianta esconder a idade, não. Assim, aí a gente vai caminhando pro final, né? Porque como a gente ficou 2 horas e meia falando sobre o Eren e a Pique, a gente englobou muitas coisas que a gente tinha pensado em falar mais pra frente. E aí Ah, no. mas vamos falar também. Pode falar, vai. Não, eu ia falar que aí quando ele resolve confiar, né? Dar um voto de confiança pra Pique, e ele fala que assim, a gente vai trazer essa soldado de Marley. Aí vão lá avisar pra Helena, tipo assim, tem uma soldado de Marley aqui. Aí a Helena, tipo, o quê? E aí ele fala, ela vai mostrar pra gente aonde tá o inimigo.
E aí tem uma cena. Pode falar, se você for falar alguma coisa antes disso. Não, é porque, tipo, o Eren, apesar dele achar que ele vai parar a pique, ele toma as precauções, assim, tipo, é, ele convidou, ele chamou todos os soldados que tinham nesse Sim, quartel, sim. provavelmente, porque tem uma fila enorme atrás dele andando. E Os ele algemou a Ereminions pique todos lá. ele algemou a pique na Gabi, porque aí a pique não teria coragem de se transformar sem matar a Gabi. Aí, tipo, pra ele, não, tipo, ele não estaria muito a perder, porque ele se precaveu um pouco, sabe? Sim, E se esse, só que o que ele não contava é que a menina não estava sozinha. sim, Porque realmente, como eu tinha dito antes, o Eren ele não consegue pensar num plano maior, ele consegue ver a situação que está disposta na frente dele. sim. Você tinha. Naquela cena do. Que a Pete tá dando um tchauzinho assim em cima da escada e que aparece o Galhardo. Você tinha visto ele ou não? Eu vi porque colocaram os spoilers, eu Ah, é tinha porque visto você tinha visto os antes. spoilers. É. Quando eu. Mas Eu nem me detalhe que liguei, não, passou batido demais. ele era o único com a jaqueta da polícia militar. Todos os outros estavam com a jaqueta da tropa. Ah, eu Aí, não tipo, nem eu fui ver depois. ela fala: Ei, pessoal, eu tô com vocês agora. Justamente pra ela mostrar o gema que ela tá com a Gabi pro Falco ver. E Pro você vê o Galhardo. rosto do Falco. Pro Galhardo ver. E justamente ele tá lá na multidão olhando pra ela. Aí eu falei Falco justamente Ah, é. porque logo depois disso a Gabi pergunta onde é que tá o Falco. Aí o Eren fala que ele também tava lá e que ele bebeu um pouco do sangue, ou do sangue, da Do medula vinho. espinhal do Zeke. Aí a Gabi se sente mais culpada ainda, né? Porque foi meio que culpa dela, que ele tava tentando proteger ela, e ela se sente pior ainda, e alguém precisa pagar tratamento para esta menina. Por favor, gente, save Gabi. Pois é. Aí eu vi gente falando que o Eren estava emocionado também por causa do Falco e que a cara dele ficou ainda mais séria quando ele teve que falar do Falco. Aí, tipo, não, gente. Ele tá com essa mesma cara o capítulo todo. Sim, gente. Aliás, ele tá com essa mesma capa há tipo 6 capítulos, 7, 10. Não É, muda a cara gente, dele. não. Teve zero comoção, gente. Por favor, não força a barra. Vocês podem ainda. Tipo assim, é direito de todo mundo ainda acreditar no Eren, mas assim, forçar a barra Não de dizer que força. ele tava triste, tipo. Não, né, galera? Mas se ele tivesse ficado triste pelo Falco, ele não tinha tentado explodir o Falco lá Né? em Marley, junto do Eren. E, tipo, Enfim. se ele não tivesse ativamente tentado assassinar o Falco, e não vale dizer, ah, mas ele sabia que o Rhaenyra ia se transformar e salvar o Falco. Não, ele não Não sabia. sabia Não dava pra ter certeza prever. que o menino ia escapar 100% com vida. Não Sim. dava. E Então ele tá pouco se lixando pro Falco, na sim, melhor das hipóteses. desde sempre, assim, só o fato dele ter feito o menino fazer o que fez, tipo assim. Porque, pô, se você Sabendo pensar que a assim, família do menino sim, já era perseguida porque ele trabalhou com o pai dele, que era sim. super delicada, e que soubessem se o menino tá fazendo isso e matar ele, todo mundo da E toda família, a o família. Eren Não, ainda usou o menino assim. sendo que, tipo assim, se a gente pensar friamente, o culpado, entre aspas, é óbvio, de tudo é o Falco. Tipo assim, o Falco trocava, mandava as cartas. O Falco acabou ajudando. Tipo assim, cara, ele sacaneou muito o garoto. Então, assim, por favor, gente, não, ele não tá com pena do em momento nenhum. Ele pode ter tido pena, sei lá. Se vocês falarem pra mim que ele ficou chateado com a morte da Sasha, eu aceito. Mas, assim, do Falco, não, galera, sério. Mas, assim, a cena que eu mais gostei desse rápido encontro aí da Pique do Eren foi dela com a Helena. Tipo assim, tirou a barba, né? E Ai, eu adorei isso também. não tem como não chipar, eu não consigo. Eu amei ver a interação das duas. E essa cena foi engraçada porque a Helena fala pra ele não confiar na Pique. E na primeira tradução ele falava, sei lá, uma coisa X. E quando saiu uma tradução melhor, a gente descobriu que na real ele jogou, tipo assim, ele jogou no ar, ele falou assim: ah, eu não confio nela, assim como eu não confio em uma outra E outra mulher, mulher. em outra mulher. E tipo assim, eu senti alfinetada, assim, no fundo, né? Eu acho que foi uma alfinetada mesmo pra Helena, ela ficou com aquela cara de tacho, né? De que eu vou falar depois disso. Mas ela tava com a razão, porque o Eren quebrou a cara, né? E isso mostra que ela Sobre já. essa Fala, não pode falar.
Não, é que sobre essa tradução é porque, segundo o pessoal que sabe muito japonês, que acompanha as tradutoras do fandom, eles disseram que normalmente essa frase é usada para se referir a uma mulher que não, uma pessoa que não está no mesmo ambiente que ele estava. Tipo, a frase como foi escrita em japonês. E a Helena estava lá do lado, né? Tipo, por mais que a gente pense, associe logo a Helena, pode ser que não seja ela. Aí ela Sim. fica no ar. Aí tem gente que acha que essa frase não é nada demais, mas eu já vi fãs japoneses mesmo se perguntando quem seria essa mulher. E as 3 melhores traduções que eu confio colocaram essa frase dessa mulher assim. Então fica a questão, fica o mistério. Será que não é nada demais? Será que é má tradução, má interpretação, má escolha de palavras de Sayama? Espero que a gente descubra. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. E aí eles vão lá pro topo do prédio, né? E ele pergunta onde tá o inimigo. E essa depois pode falar. Não, é só um pouquinho antes, é porque eu queria dar ênfase também que no caminho, antes deles chegarem lá, a Pique fez só as perguntas certas. Tipo, ela Ah, perguntou se ele já sabia que o Zack tinha uma habilidade similar da coordenada, se ele perguntou se ele sabia por que o Zack tinha isso. Ela disse que ela percebeu que o Zack estava sempre mentindo, sempre desde que ela conheceu ele. Ele parecia estar mentindo, mas que a única vez que ela viu ele falando a verdade foi da primeira vez que ele encontrou o irmão, que ele estava em forma de titã, que é uma coisa que a gente via se perguntando desde esse capítulo também, né? sim, Tipo, por que raios a Pieck nunca fez nada contra o Zack se ela ouviu ele falando isso pro irmão dele? sim. Ela estava surda? O Titã não escuta. Pois é. A Pieck, porque ela é muito esperta, ela vinha guardando isso na mente dela o tempo todo para o momento certo. Ela nunca confiou totalmente no Zack, No Zack. porque É, ela sabe analisar toda a volta dela. Enfim, ao pode contrário continuar, do Gabi. Eren. Não, e aí quando ela fala, né? Ele pergunta onde está o inimigo. Foi uma coisa que, obviamente, na hora eu não percebi nada. Eu só começo a perceber as coisas da história depois quando eu vou vendo as discussões e tal. E aí tinha gente mostrando o paralelo dessa cena com uma das cenas mais conhecidas da história, né? Que é quando, lá no comecinho, o Erwin bota a mão no ombro do Eren e diz quem é o inimigo? E, tipo assim, parece ter um paralelo entre essas duas cenas. Ou é coisa da nossa cabeça, né? Mas, assim, parece ter. E uma outra referência que eu achei nessa cena também, essa sim eu percebi quando eu vi, é que na hora que o Galliard aparece e ele vai comer o Eren por baixo, parece muito com a cena que o Eren surge no meio da praça e come o Willy. Mas, Ah, que infelizmente. legal. Ué, a gente tinha falado disso, não? Não, eu não lembro disso. Eu Ah, lembro porque eu associei o pôster de tubarão, porque Jaws e o nome do titã dele também é Jaws, e aí eu fiquei pensando, olha entendi. só. Esse eu não tinha pensado, não. Eu achei bem parecido com a cena do Willy. Mas realmente parece a cena do Willy. Mas aí o E eu, Galhardo errou a mordida, né? E deixou só o Eren Kotoku. Saudade daquela cena do Eren Kotoku batendo no Rainer. pois é da primeira vez que eu vi a cena é, do, dela apontando pro Eren falando que ele era o inimigo, eu só interpretei realmente que o Garland ia aparecer ali, porque eu já tinha visto os spoilers que ele aparecia, né? E, tipo, quando ela aponta, tipo, ela só tá falando que o Garland vai aparecer ali. Mas não, depois que a gente lê com calma, tipo, ela tá mostrando, o meu inimigo é você. E eu achei Sim, isso muito legal. sim. Eu achei essa cena muito boa também. Porque é a escolha de frases, porque, tipo, o Eren necessariamente perguntou aonde está o inimigo. E o inimigo dela é ele também. Aí, antes que ele pudesse reagir, o Garland vai e devora ele e protege as duas meninas, porque ele é ótimo também quando ele quer ser. Eu vi uma. Eu não sei onde foi no grupo, mas eu não sei o que foi exatamente. Que era a Pique e a Gabi assim abaixadas, né? E aí a Pique falando pra Gabi e a Gabi, tipo assim, eu não tô ouvindo nada porque o Titã tá gritando aqui. Porque realmente essa cena não tem o menor sentido.
Porque imagina o estrondo que não deve ter sido elas duas conversando ali de boa. É tipo aquela cena da primeira. É a mesma coisa do Pixies É, do gritando do Pixies alto da gritando. muralha de 70 metros. Não tem o menor Ele sentido. tá gritando do alto da muralha e todo mundo consegue ouvir. Mas a gente aceita, a gente aceita. É, faz parte da ficção que tenham cenas que aparentemente não fazem sentido. Mas o. Muitas cenas. É, bom, gente, são titãs, né? Enfim. Mas quando eu comecei a ver tipo assim, o Galhardo aparecendo, e depois quando ela fala, tipo, invocou o poder da amizade, falou assim, eu não estou fazendo isso por Marley, estou fazendo pelos meus companheiros. Aí aparecem os dirigíveis e tal. Na minha cabeça tocou todas as trilhas sonoras possíveis. Eu só conseguia pensar nisso animado. Eu acho que vai ficar muito bom. Eu Isso nunca animado vai critiquei o ser It. espetacular. E eu também Peraí, queria dizer que, não sei se eu te atropelei porque meu fone parou de funcionar. Pode falar. Foi mal. não, atropelou não. É porque, tipo, foi maravilhosa essa cena, porque foi bem entrada de herói, assim. Sim, Porque, tipo, normalmente quem vence aliado ao poder da amizade é o personagem protagonista, né? E, tipo, o Eren dessa vez ele tá sozinho, lutando sozinho, porque, convenhamos, quem é que vai? Aí a Helena quem é que implode. quer ficar do lado dele? Nem a Helena. Aí, enquanto isso, nós temos o pessoal de Marley que a Pique fala. Como a Gabi ela nunca trairia os amigos dela, que ela não confia em Marley, no governo de Marley, e ela também quer que os Eldianos sejam livres, porque naqueles Eldianos de lá, eles não apoiam o governo de Marley, eles vivem, como a gente já falou, eles vivem da melhor forma que eles podem, mas eles também queriam ser livres. E eles não confiavam no antigo governo, mas ela confia e quer lutar junto das pessoas com quem ela sempre lutou junto. Que também, por enquanto, são as pessoas que estão no poder. Então, porque o Will e o Margaret fizeram isso, né? Então, eles meio que estão em vantagem em situação de Marley, porque eles vão poder agir da forma que eles entenderem. Não vão ter que seguir as ordens do alto escalão, sabe? Sim, Tipo, se o Eren não tivesse matado aquele pessoal lá, se tivesse sobrado algum, ele que estaria dando ordens e eles teriam que sim, obedecer. Mas já antes deles saírem mesmo, a gente já viu todos eles numa mesa de igual para igual, eles bolando o plano. E o Rhaenyra dizendo: Não, nós temos que atacar agora, não vamos esperar por ninguém. Enquanto o Margaret disse: Não é mais prudente a gente esperar o reforço de todo mundo? E, tipo, eles estão numa situação mais igualitária ali, mesmo que seja só entre eles, que sempre sim, lutaram juntos e sempre se conheceram. sim, E eu acho que também, tipo, voltando a uma coisa que a gente sempre falou, que essa inimizade só é entre as pessoas que não realmente não se conhecem e não sim. têm convívio. Porque, tipo, todos os marleanos que conviviam com o pessoal de Eldia de lá, eles querendo ou não tinham amizade. Tipo, o pessoal do exército, o próprio Magat, ele não é um escroto com o pessoal, Sim. com os Eldianos. E o contrário E o também, pessoal. né? Os Marleyanos, É, Marleyanos não, os Eldianos de Marley que vieram para Parades, eles também perceberam que o povo de Parades não era demônio, eram pessoas normais, né? Até a alguns, né? própria Porque teve o Gabi. Grigor, sei lá. Quem? Enfim, aí o cara que a Helena tirou nesse Ah, capítulo. tá. Até a própria Gabi tá começando a perceber isso, né? Do É tipo jeitinho os dela. guardas que cuidavam do portão, que deram a vida também pra proteger a Gabi. Sim, E, tipo, o próprio esquadrão da Pique, que também eram marleyanos. sim. E Eles, respeitavam querendo ela. ou não, eles lutam juntos. Se você for ver lá dentro, pelo visto, todos os soldados que estão lá são marleyanos também. Fora o Rene e o Colt, que estão lá dentro do dirigível. Ninguém mais usa Uhum, abraçadeira. é Aí verdade. o Magat que vem com o discurso de que eles vão se vingar por Libério, que vão acabar com tudo ali. Tem muita gente que disse que essa coisa de vingança veio do Reiner, não foi ele, foi a fala do Magat. E disseram que o Reiner tava rindo, sorrindo, tipo, não, gente, Não, vocês não conseguem ver a imagem, parem de distorcer. não, gente, Não rindo tá. não. É, a forçada de barra aí. Mas isso eu acho que essa fala, mesmo sendo do Maga, é uma fala interessante, né? Porque ela mostra o ciclo de ódio, que nunca termina, o ciclo de vingança, tipo assim, Marley, lá atrás, Eldia sacaneou a Marley, aí Marley sacaneou a Eldia, aí Marley sacaneou É, a Eldia de novo, aí quer dizer, sacaneou Parades, aí Parades foi lá, atacou Marley, aí Marley atacou Parades, nunca termina, né? Um sempre querendo se exatamente. vingar do outro.
Pois é, este foi o capítulo 116. Que a gente fez em quase 1h30, mesmo a gente tendo achado que ia falar rápido, porque somos só duas. Ah, não. É porque nós duas não nos contemos pra deixar mais espaço para as pessoas falarem. Nós queremos falar tudo que a gente pensa. Porque nos outros eu ficava me contendo um pouco. Ah, não, eu tenho que deixar as pessoas falarem, né? Elas também fazem parte disso aqui. Pois Aí é, vocês falam aí o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que não pode. E tenta, é. sei lá, gente, tenta aí, segue a gente no Instagram, aqui no YouTube, no Instagram o que é, Carol? Instagram não, gente, tô viajando, Twitter. Gente, 8 horas da Segue noite, a gente no sexta-feira, minha Twitter. cabeça não tá nem pensando mais. Twitter e aqui no YouTube também. Nós vamos tentar fazer outros podcasts, um especial já semana que vem, se eu conseguir editar esse aqui até domingo. E fiquem de olho pro 117, porque mês que vem é a Golden Week do Japão, que é o feriado do dia do trabalho lá, que é uma semana. Então o capítulo Porra, a gente quase não com tem uma certeza vai molezinha vazar mais dessa, hein? cedo. Hã? A gente não tem uma molezinha dessa uma semana de feriado. Tem sim, carnaval. Mas assim, podia ter outra, né? Podia ter mais, né? Nó, Pois é, aí provavelmente o 117 vai vazar bem antes e a gente não vai fazer review antes do dia 9, porque a tradução interfere muito. Tipo, a tradução desse capítulo aqui, as primeiras que saíram foram horríveis. como sempre E, é. e esperar de boa qualidade é sempre um dos nossos princípios. Isso aí. Pois E é, gente. Muito lembrem que obrigada. no final desse mês estreia o anime. Talvez a gente faça alguma coisa especial assim sobre o anime ou sobre o arco de Shiganshina em si. Espero que não seja um podcast de ódio como foi o outro. Mas eu tenho fé É. que essa temporada vai ser melhor e que, na verdade, a primeira parte da terceira temporada foi uma grande alucinação coletiva e que agora vai melhorar, gente. Fé. Vai melhorar porque eles estão investindo dinheiro pra caralho, porque muito tempo eu não vi eles investindo tantos eventos de Shingeki ao mesmo tempo, que tá rolando tipo 5 eventos de Shingeki ao mesmo tempo lá no Japão. E vai ter Linked Então eu acho que Horizon na opening, então isso é sinal eles de que estão vai dar investindo certo. dinheiro assim pesado. Pois é, muito obrigado por ouvirem a gente e Obrigada, gente. Até a até a próxima. próxima. Beijo. Deixem sugestões, feedback e tudo mais. Até a Conversa próxima. com a gente. Beijo, gente. Beijo, tchau.